Oi, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Esse vídeo que eu tô fazendo aqui para vocês é para falar sobre derivação. Nas últimas semanas, nós falamos sobre formação de palavras. Nós vimos o que é uma radical, nós vimos o que é um prefixo, um sufixo, uma vogal temática, um tema. Agora, nós vamos conversar sobre formação da palavra. Todos esses itens que eu falei para vocês, eles fazem parte da estrutura de uma palavra. E eu falei que o mais importante é o radical, porque o radical, a partir dessa palavra, vão nascer outras palavras. Então, o radical é o que faz nascer outras palavras que vão ser da mesma família. Na formação de uma palavra, existem processos. Existem os processos de derivação e os processos de composição. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o processo de derivação, o processo de derivação prefixal. Então vamos lá? Esse vídeo vai ser curto, mas vai ser muito importante para quem ainda tem dúvida de sufixo e prefixo. Então, da posição deles? Então, nesse vídeo aqui a gente vai entender melhor. Vamos relembrar o que é um prefixo e um sufixo muito rapidinho. Vamos lá. Vamos imaginar uma palavra. Eu vou partir sempre da palavra feliz. É o exemplo mais clássico. Eu já até usei em outra videoaula. Feliz é um radical que vai gerar, vai produzir, digamos assim, várias palavras. Felicidade, infelizmente, felizmente, enfim, várias palavras. Nesse caso aqui, feliz, ela não tem nem prefixo e nem sufixo, não tem nada que é ligado a ela, a esse radical, para montar uma nova palavra. Vamos fazer isso agora. Quando eu coloco um morfema, um afixo, um pedacinho de palavra que sozinha não faz sentido, mas unida a um radical faz, se eu coloco esse pedacinho antes do radical, esse pedacinho vai receber o nome de prefixo, porque ele vem antes do radical. Se eu coloco após o radical, eu vou chamar de sufixo. Então, recapitulando, se eu coloco esse afixozinho antes, ele se chama prefixo. Se eu coloco depois do radical, ele se chama sufixo. Vamos usar aquele exemplo que está mais do que batido, mas é para vocês lembrarem mesmo. Se eu tenho o radical feliz e antes do radical eu coloco eu coloco esse prefixo, porque é prefixo, porque eu vou colocar ele antes do radical feliz, vou formar a palavra infeliz. Se eu pego esse radical feliz e coloco um afixo, um morfema, depois do radical, que pode ser, por exemplo, mente, eu vou criar a palavra felizmente juntando um sufixo ao radical. Então, antes do radical, prefixo, após o radical, sufixo. Isso é muito importante para entender o que é uma derivação prefixal. Bom, pessoal, agora vamos entender o que é uma derivação prefixal. Para eu explicar o que é uma derivação prefixal, eu preciso de alguns exemplos. Vamos pegar essa palavra aqui. A palavra útil, que é um radical. Quando eu coloco um morfema antes dessa palavra, e, nesse caso, um prefixo, né? Porque ela vem antes. Então, quando eu coloco um prefixo antes dessa palavra e formo uma outra palavra, que no caso é inútil, essa palavra inútil, ela foi formada pelo processo de derivação prefixal ou prefixação. É simples mesmo. Vamos lá. Vamos pegar uma outra palavra para a gente ter uma ideia. Vamos pegar a palavra por, o verbo por.
Eu posso colocar um prefixo antes desse radical, por. Por exemplo, eu posso colocar o radical diz. E aí eu crio uma nova palavra, a palavra dispor. Eu disponho disso, ele dispõe daquilo. Dispor também é um verbo. Então, nesse caso, eu também criei uma nova palavra por um processo de derivação prefixal, porque eu acrescentei a um radical já existente um prefixo, que deu um novo significado a essa palavra, assim como útil, inútil, por, dispor. Então, como vocês podem perceber, a derivação prefixal é algo muito fácil. Dá até para entender também já o que é uma derivação sufixal. É quando eu coloco esse sufixo após um radical já existente e aí vão se criando outras palavras. Por exemplo, nessa imagem vocês podem encontrar várias palavras que são ou derivações prefixais ou sufixais ou ambas, prefixal, sufixal. Olha a palavra desalmado. Des é prefixo, alma é radical e o sufixo é ado. Juntou-se tudo e criou-se desalmado. Então, derivação é algo muito, muito simples. Nessa minha explicação resumida, eu acabei vendo 3 processos de derivação. Faltou só uma, que é o parasintético, que a gente não vai ver agora não, tá? Mas o mais importante é que vocês entendam o que é uma derivação prefixal, ou seja, quando eu acrescento a um radical já existente um prefixo e aí se cria uma nova palavra. Tá beleza? Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só me perguntar no fórum, tá bom? A gente se vê lá.